Imagine por um só momento o mundo dominado por um pequeno grupo que controla tudo o que é importante. Governos, grandes negócios e a mídia. Parece algo improvável, mas agora imagine que este grupo todo-poderoso venha de outro planeta e que nossos governantes tenham se aliado a eles. Isso soa bem mais improvável. Porém, muitas pessoas aparentemente sãs estão convencidas de que isso seja verdade. Eles controlam suas emoções e você basicamente pertence a eles. Creio que eles matam as pessoas. E isso está registrado. Se você controla o senso de realidade de alguém, a mente humana se torna manipulável. Será que alguém andou distribuindo alucinógenos ou esta é a maior conspiração extraterrestre de todas? Histórias de OVNIs. A grande conspiração extraterrestre. 16 de julho de 1945, o dia em que a bomba atômica explodiu. Todos concordam que foi um dia histórico. Mas alguns acreditam que nesse dia começou uma conspiração extraterrestre para dominar o nosso planeta. Aparentemente foi um acontecimento percebido não apenas aqui na Terra. As ondas de choque foram sentidas por toda a galáxia e além dela. Desde que o fenômeno dos OVNIs foi percebido pelo público no final dos anos 40, as pessoas questionaram o porquê daquele momento. E a primeira resposta obtida foi o fato de termos a bomba atômica. Quando lançamos a primeira bomba atômica, a energia liberada foi tanta que provavelmente criou ondas através do sistema solar e talvez da galáxia. E outras raças avançadas lá fora talvez reagiram atônitas, dizendo: minha nossa, as crianças fizeram bobagem. De fato, pouco tempo depois das explosões nucleares no final dos anos 40, surgiram os primeiros testemunhos sobre OVNIs. Eram do espaço, mas amistosos. Segundo a teoria, esses OVNIs eram naves extraterrestres que vieram com uma força avançada. Logo fizeram contato com os nossos governantes e negociaram os termos. E se formos acreditar na teoria, teve início uma conspiração internacional para esconder qualquer indício desse contato. É um disfarce que ainda está sendo usado, segundo creem alguns. Este é Peter Gerstein, um advogado criminalista americano. Quando não está processando pessoas e fazendo outras coisas que os advogados fazem, ele enfrenta o governo americano. Isso porque, desde menino, ele foi fascinado por OVNIs. Algumas pessoas saíam e compravam uma arma de raio laser de brinquedo, mas Gerstein não. Em vez disso, ele passou grande parte de sua carreira tentando provar que o governo americano vem escondendo seu amplo conhecimento sobre os extraterrestres e seus contatos. Fui o primeiro e único advogado a processar o governo americano por documentos relacionados a OVNIs que acabaram chegando ao tribunal. Sua persistência obstinada e o conhecimento sobre as leis americanas relativas à liberdade de informação acabaram por levar à liberação de centenas de documentos não divulgados. Devo ter encaminhado 10 processos. Mesmo quando liberavam os documentos, omitiam alguma coisa dentro deles. Esta declaração é um exemplo perfeito. Metade dela foi censurada. Se os OVNIs não representam ameaça, nem uma tecnologia avançada, então por que tudo isso foi apagado? De fato, por quê? Segundo ele, esses documentos revelam a obsessão do governo americano pelo fenômeno dos OVNIs, que começou nos anos 40 e 50. Eles revelam a existência de comitês do governo que, inicialmente, foram criados para investigar OVNIs. Mas todo o tempo, a existência dessas organizações foi negada até, finalmente, serem todas fechadas, uma a uma. Apesar do fato de os governos negarem ao público a existência dos extraterrestres, estes não pareciam estar recebendo o recado. Porque, segundo Gerstein, eles continuavam a pilotar suas espaçonaves pelos nossos céus.
Uma situação que foi testemunhada por muitos e prova essa grande conspiração aconteceu bem no quintal de Gerstein, em Phoenix, no Arizona. OVNIs não identificados sobre o vale. Tinha forma triangular. O que era aquilo no céu? As luzes sobre Phoenix duraram de 1 hora, 1h30 a 2 horas. E jamais houve uma grande investigação para determinar o que era aquilo. O que é isso? Não sei. Às 10h30 da noite, havia 7 luzes em formação distinta que permaneceram sobre Phoenix, formando um triângulo. E depois partiram. Acho incrível que uma coisa assim apareça de forma tão ostensiva sobre uma grande área metropolitana e não seja investigado. A história atraiu a mídia local, mas a resposta oficial alegou serem sinalizadores militares. Estavam alguns sinalizadores nos aviões e as aeronaves precisavam se livrar deles porque a legislação proíbe que pousem com esse material a bordo. Gerstein voltou aos tribunais, porém não conseguiu arrancar uma explicação das autoridades. A lei sobre a liberdade de informação é totalmente impotente, só precisavam fazer uma busca razoável. Disseram que fizeram isso, mas não acharam nada, e o tribunal aceitou. Para descobrir o que o governo possa estar escondendo, precisamos de um informante. Alguém que tenha visto algum indício extraterrestre com os próprios olhos. Se você se envolve com uma coisa assim, a quem você conta? Não pode contar à sua família e nem ao amigo mais próximo. O indício mais convincente de que os extraterrestres pousaram e de que quem está no poder sabia a respeito, com certeza seria ver um extraterrestre na companhia de ricos e poderosos. Andando de limusine ou sendo fotografado com celebridades. Infelizmente, a ausência dessas coisas significa que quem acredita terá de confiar em algo menos convincente, em rumores. E com certeza houve muito disso. Olhei para cima e havia 3 discos voadores a uns 100 metros de altura. Ninguém discorda de que nos anos 40 foram vistas muitas aparições de OVNIs. Até os céticos concordam quanto ao fato, mas atribuem isso à paranoia. O que houve? Do que estão correndo? É o fim do mundo! O que foi? Afinal, estávamos em plena Guerra Fria. Época em que o Ocidente e os soviéticos mediram forças com armas secretas, aviões espiões e vários outros artefatos militares. Os céticos atribuíram os relatos sobre OVNIs a tudo isso. Nick Pope, por exemplo, conduziu uma investigação britânica oficial sobre relatos sobre OVNIs e digamos que não ficou convencido. Nada até agora parece indicar que extraterrestres tenham visitado a Terra. Mas costumam alegar que houve uma grande conspiração e que o governo, de alguma forma, está escondendo a verdade sobre OVNIs. Conduzi projetos sobre essa área durante 4 anos e posso dizer categoricamente que não há nenhuma verdade nisso. Mas para os crentes, quanto mais os governos negam, maior deve ser o disfarce. E eles recorrem às pessoas que alegam ter visto provas de uma trama extraterrestre. Algumas dessas testemunhas dizem ter visto provas de um elaborado disfarce governamental. Coisas como nave extraterrestre, soldados examinando tudo e extraterrestres. Eis alguém que diz ter visto exatamente isso. Clifford Stone passou mais de 20 anos no exército americano. Na maior parte do tempo fez serviço burocrático, mas isso não quer dizer que não houve nada interessante. Porque, segundo ele conta, foi selecionado para uma operação ultra secreta. Seu objetivo, recuperar satélites soviéticos acidentados. Eu estava envolvido nas atividades de recuperação de colisões, destroços. Essas operações eram conhecidas como Projeto Moondust e Operação Blue Fly.
e lidavam com duas coisas: recuperar objetos de origem desconhecida ou que sobreviveram à reentrada na atmosfera terrestre. A maioria dos resgates era rotina. Mas em 1969, sua equipe investigou algo realmente muito estranho. Naquela ocasião, recebemos um chamado solicitando que reuníssemos algumas pessoas, porque havia um avião ou alguma coisa assim que caíra não muito longe de onde estávamos. Ao chegar, eu encontrei uma pessoa a quem chamava de Coronel. Ele se aproximou e me disse para levar o contador Geiger, fazer uma análise e informá-los. Perguntei do que se tratava. E ele me disse que uma espécie de aeronave soviética havia caído. E que se eu visse alguma coisa estranha, eu devia me lembrar que os soviéticos usavam macacos nas naves, assim como nós. Portanto, se eu visse algum corpo, não devia me preocupar, porque eram macacos. Mas aquilo era alguma coisa que eu jamais havia visto. Eu sabia que não era uma aeronave nossa, nem soviética. Assim que eu cheguei ao local e pude observar melhor, notei que havia uma pequena porta no formato de um rim na lateral. E vi uma criatura deitada ali. Imediatamente eu pedi a presença de um oficial. Eu precisava de um oficial porque havia alguma coisa errada. Aquilo não era nenhum macaco. Desde que deixou o exército, ele insiste para que o governo americano admita o que ele viu. Mas o Departamento de Defesa ainda se recusa a corroborar sua história. Seja qual for a verdade, ele parece crer apaixonadamente no que diz. Mas devemos nos lembrar que as pessoas alegam ter visto muitas coisas estranhas. Tomemos como exemplo a família na Eslováquia que em 1990 alega ter sido visitada pela Virgem Maria. Ou as centenas de fiéis em um templo hindu no Reino Unido que juraram ter visto uma estátua bebendo leite. E no Michigan, dezenas de pessoas dizem ter visto crianças estranhas e demoníacas com melancias no lugar da cabeça. A crença é algo engraçado. Mas se por acaso Clifford Stone estiver dizendo a verdade, isso levanta uma questão óbvia. Por que os governos esconderiam seus encontros com extraterrestres? O que ganham com isso? Algumas pessoas acham que a resposta está na tecnologia, mas não estamos falando de ringtones. Richard Dolan é um escritor que investiga as conspirações do governo há mais de 10 anos. Quer você acredite que os OVNIs sejam nossos ou de extraterrestres, com certeza temos um transporte movido a combustível não fóssil. Falei com centenas de pessoas que disseram que o objeto pairou acima delas e partiu silenciosamente como um raio. Não se trata de nenhum derivado de petróleo, é algo muito superior. A questão é, do que se trata? Se as naves extraterrestres usam uma tecnologia avançada desconhecida, qual seria ela? É o que você indagaria, não é? Tom Ballon pertence a um pequeno grupo de cientistas que pesquisam várias teorias que explicam como as naves extraterrestres viajam, se isso for verídico, entre as galáxias. Os discos voadores viajam milhares de quilômetros em segundos. Ele crê que os extraterrestres possam viajar anos-luz através do espaço porque descobriram uma fonte de energia que nunca se esgota. Ou seja, algo muito mais barato e mais confiável que o material encontrado por aqui. Legal. Não dava para imaginar que os OVNIs usassem combustível de foguete.
Não dá nem para chegar a Marte com esse combustível. Então temos de aceitar o fato que, se há veículos que conseguem fazer viagens interplanetárias e talvez interestelares, eles devem usar uma fonte de combustível a bordo que converte a energia ambiente. Ou tenha uma forma tão concentrada de energia que consegue sobreviver aos anos-luz da viagem. Tudo bem. E como eles fazem isso? A pesquisa atual sobre OVNIs aponta muitas tecnologias diferentes que podem ser usadas para obter energia grátis e a chamada propulsão antigravidade. Solucionar o problema da antigravidade tem confundido as maiores mentes versadas em física. Mas Tom passou muitos meses na sua oficina tentando entender isso. Ele até construiu um pequeno OVNI. Alguém que contactou um OVNI descreveu um disco do tamanho do OVNI que tinha ímãs do lado externo. E aqui temos um disco com ímãs na parte externa, que talvez possa ser movido por algum meio que envolva ímãs permanentes, ou uma combinação desses ímãs. Segundo Vallon, as metades separadas dos OVNIs podem girar ao contrário e gerar energia aproveitada para mover a espaçonave. A beleza dessa energia é que ela resulta do nada. Não é preciso fazer nada tão ultrapassado quanto queimar combustível. É como criá-la do nada. E é por isso que o Tom ainda está tentando decifrar isso. Segundo a teoria da conspiração, quando os extraterrestres trouxeram essa energia para a Terra, muitos humanos poderosos ficaram bem chateados. Algumas pessoas, como o jornalista Jim Marrs, acham que os que estavam no poder não queriam que essa energia ilimitada se tornasse amplamente disponível. Estraga prazeres. Se essa tecnologia energética inteiramente nova fosse usada, ela substituiria da noite para o dia a gasolina e o óleo. E levaria à falência a indústria petrolífera, o Oriente Médio e toda a indústria automotiva. Haveria uma séria confusão na nossa sociedade. Numa economia mundial dominada pelo petróleo, Marrs alega que esse novo tipo de energia minaria poderosos interesses comerciais. Essa gente não se importa que saibamos que há extraterrestres lá fora. O que importa é que, se soubermos que existem, saberemos que há tecnologias alternativas e isso poderia abalar seus monopólios. Porém, Marrs vai mais além. Ele diz que o governo e outras forças vêm encobrindo tudo isso mesmo antes dos anos 40. Estamos indo para Aurora, no Texas, onde, segundo a lenda, caiu uma espaçonave em 1897. Esta é uma área histórica do Texas. E estes são os fatos sobre os quais lhe falei. Os túmulos mais antigos daqui são do começo de 1860. O local também é muito conhecido por causa de uma lenda de uma espaçonave que caiu aqui perto em 1897 e o piloto morto na queda foi enterrado aqui. O único problema, é claro, é a palavra lenda. O túmulo fica sob este carvalho, mas não há nenhuma indicação. E eu sou uma das últimas pessoas do mundo que sabe precisamente onde ele está. E agora que você sabe, suponho que acabará morto. Ficava bem aqui. Alguém roubou a lápide em 1973. Imagino que tenha sido o governo. Tenho razões para crer nisso porque, algum tempo atrás, conheci uma mulher que cresceu aqui perto do cemitério. E ela me disse que viu agentes federais no local. Argumentei que devia ter sido em 73, mas ela disse que foi nos anos 50, quando era menina. A experiência de Jim no Texas o levou a comparar suas anotações com outras por toda a América. E ele começou a detectar um padrão nos disfarces. Você deve estar se perguntando quanto tempo levaria para chegar nos Homens de Preto. Bom, aí vem eles. Se alguém passa por uma experiência envolvendo um OVNI, às vezes ela é visitada por homens estranhos usando ternos pretos, que primeiro perguntam o que ela viu. E segundo, recomendam que o melhor a fazer é não falar nada sobre o assunto.
Bom, vamos contar essa história direito. Segundo Mars e muitos outros, há uma conspiração mundial para encobrir contatos com extraterrestres, porque os governos não querem revelar a tecnologia que aprenderam com eles. Mas isso faz algum sentido? Os governos ou as companhias petrolíferas não podiam simplesmente licenciar essa tecnologia avançada e vendê-la? Seja como for, se quisessem encobrir o contato com extraterrestres, deveriam se lembrar de remover aquela placa. Mas uma vez que todas as pessoas envolvidas estão mortas há tempos, jamais saberemos ao certo se isso de fato aconteceu. O que precisamos fazer é encontrar um desses homens de preto. E adivinha só? Encontramos alguém que disse que trabalhou para uma organização militar ultra-secreta. Mas sua tarefa era cuidar de parte do disfarce oficial. O engraçado é que ele quer permanecer anônimo. Fui treinado pela CIA e pelo Serviço de Inteligência do Exército, ou DIA. Durante a minha carreira, investiguei testemunhos de OVNIs por todo o sudoeste dos Estados Unidos. Conduzimos operações de contra-inteligência contra pessoas que estavam prestes a saber a verdade sobre programas secretos. Alguns chamam essas operações de desinformação, mas seja lá como for, era uma forma legítima de afastar as pessoas erradas dos programas sigilosos. Este suposto agente secreto não nos contou exatamente por que os militares queriam ocultar este contato com os extraterrestres. Embora houvesse indícios obscuros de uma aliança militar, ele não hesitou em admitir que conhecera muitos extraterrestres naquela época. Eles têm cerca de 1,20 m e aqueles olhos grandes, clássicos. Vêm de um planeta que aparentemente tem um sol brilhante, por isso eles têm 2 pálpebras. Não têm orelhas, apenas uma abertura de cada lado da cabeça. O nariz também é assim, a boca nenhum dente. Órgãos internos simples, coração e pulmões basicamente o mesmo órgão e um sistema digestivo simples. Não vou discutir isso. Há muitas informações que gostaria de não saber. É isso. Um agente secreto que positivamente queria ser entrevistado. Ele se recusou a nos dar qualquer indício para fundamentar os fatos e também não descobrimos nenhum. Mas se ele fez o que disse, como consegue dormir à noite? Não tenho nenhum problema com a minha consciência. Tudo que fiz a serviço do governo, a desinformação nessa área, foi tudo legítimo. Foram operações autorizadas que me mandaram fazer. Cumpri meu dever de forma eficiente. Esses caras não são oficiais. Eles não existem na estrutura oficial da nossa sociedade. Esses agentes que estudam fenômenos com OVNIs e outros do gênero são excluídos. Tudo bem. Talvez o agente X esteja dizendo a verdade e seja um homem de preto. Se for assim, nós temos uma pista. Então, quando eles começaram a acobertar, talvez os extraterrestres não tenham pousado aqui na década de 40, nem em 1890. Porque talvez, simplesmente talvez, os extraterrestres já estejam aqui há muito tempo. E quando dizemos muito tempo, queremos dizer muito tempo mesmo. Eles controlam o mundo há muito tempo. E mantiveram isso de forma discreta. As pessoas riem e dizem que é impossível, como quiser, eu não ligo. Mas se estiver interessado no que está acontecendo no mundo, isso é um fenômeno que precisa ser analisado, porque existe. Houve comitês ultra-secretos do governo investigando a presença de OVNIs em nossos céus. Houve operações militares secretas para recuperar espaçonaves acidentadas e seus pilotos extraterrestres. Houve agentes sinistros do governo aterrorizando o público. Mas em termos de conspiração, esta é apenas a ponta do iceberg extraterrestre. Acordei. E lá estava ele, a alguns centímetros do meu rosto. Fiquei apavorada. Estamos diante de uma oportunidade muito rara. Os implantes são raros. Porque, segundo alguns, os extraterrestres não só pousaram, como agora dominam o mundo. Como é que é?
Sim. Aqui está um homem que acredita nisso. David Icke. Ele fala regularmente para audiências lotadas, assustando-as com as implicações de sua teoria. O poder que esses caras, sobre os quais vou falar em detalhes, têm para manipular, controlar e matar muitos de nós é apenas o poder que lhes confiamos todos os dias. Mas ele não foi um teórico sobre conspirações em tempo integral. Na verdade, começou como jogador de futebol e comentarista esportivo na BBC. Kenny Dalglish de Liverpool e Escócia. Mas alguma coisa o incomodava. Quando criança, eu tinha essa sensação. Não conseguia me expressar em palavras. Sentia que devia fazer alguma coisa. Quando me tornei um bom jogador e passei a ser profissional, achei que era a hora. Mas ainda faltava alguma coisa. Não conseguia me expressar. Sentia-me frustrado. Icke observou o mundo e viu algo errado com ele. A princípio, não conseguia saber o que era, mas alguma coisa sob a superfície estava errada. Pobreza internacional? Aquecimento global? O sistema capitalista? Não, algo ainda mais profundo. Ele se convenceu de que tudo o que havia de errado com o mundo podia ser explicado por uma ideia abrangente. Ou seja, uma pequena elite implacável havia assumido o controle do nosso planeta. Dizem que é constituída por um grupo de famílias altamente discretas que exercem controle absoluto sobre a política e a economia mundial. O nome? Illuminati. O nome Illuminati vem da expressão os iluminados. Uma coisa extremamente apropriada porque são iluminados quanto ao conhecimento que ocultam do resto das pessoas. Icke estava convencido de que essas famílias não eram uma elite tirânica obcecada pelo poder comum. Nada disso. Só havia um pequeno detalhe que os distinguia do resto de nós. Então fiz a pergunta seguinte: de onde vieram os Illuminati e quem os controla? Se retroceder milhares de anos antes de Cristo, vai notar outra coisa comum, que é o cruzamento entre humanos e uma raça não humana. Icke alega que milhares de anos atrás, os extraterrestres chegaram à Terra e provavelmente se misturaram com as famílias principais de antigas sociedades primitivas, gerando híbridos de humanos e extraterrestres. Esses híbridos e seus descendentes controlam o planeta e tudo o que há nele. Como se isso não bastasse, Icke diz que eles vivem disfarçados entre nós há centenas de anos e que comem carne humana. Ninguém é perfeito. E caso queira saber, o símbolo sagrado deles é a pirâmide. E é por isso que, segundo Icke, não por acaso, encontramos construções em forma de pirâmide no México, Peru e até no Egito e na Babilônia Antiga. Como sabemos a respeito deles? Bom, de acordo com Icke, a mais secreta das sociedades secretas usa códigos especiais para se comunicar, utilizando as próprias imagens sagradas da pirâmide. Na nota de $1, há um antigo símbolo Illuminati que ilustra perfeitamente o que estou falando. É a estrutura da pirâmide em cujo topo situa-se o olho que tudo vê. O ápice da pirâmide, os iluminados, cujo conhecimento é mantido oculto do resto da população. Agora, por que os seres mais discretos do planeta usam algo tão pouco discreto para se comunicar, ninguém sabe o motivo. Esses detalhes não impediram que David Icke vendesse milhares de livros, apesar das críticas do uso que faz da palavra Illuminati. O mesmo termo foi usado no passado por extremistas de direita para descrever uma conspiração mundial orquestrada por marxistas, maçons e judeus. E alguns alegam que ele apenas mexeu com paranoias antigas e extremas. Quem são os híbridos de extraterrestres com humanos e como identificaríamos um se o víssemos? Aparentemente, eles incluem George Bush e Tony Blair, e até a rainha da Inglaterra. Quem poderia imaginar isso? Aparentemente, todos eles descendem de híbridos extraterrestres originais.
Na verdade, temos as famílias Illuminati como representantes genéticos neste planeta desses deuses serpentes. Serpentes? Sim. Os extraterrestres que vieram para a Terra há muito tempo mesmo, não se pareciam com a rainha da Inglaterra. Na verdade, eram do tipo serpente ou lagarto. Mesmo quando houve a mestiçagem, a antiga parte réptil não desapareceu. Quando questionam por que répteis, respondo por que não. É apenas uma forma pela qual as pessoas ou entidades se manifestam. Os Illuminati disfarçam sua natureza reptiliana com um disfarce humano. Mas às vezes o esforço de ocultar a parte rastejante é exagerado e a máscara cai. Deixe-me vê-lo como realmente é. As pessoas têm dificuldade em perceber uma entidade reptiliana que tenha duas pernas e uma mente inteligente. Mas já falei com centenas de pessoas no mundo todo, em mais de 40 países onde pesquisei isso, e elas me contaram a mesma história básica e recorrente sobre ver pessoas que, em geral, ocupam posições de poder, mas nem sempre, mudar da forma humana para a reptiliana e depois voltar à humana. Às vezes dura só alguns segundos, às vezes mais tempo. Sua teoria o transformou num superastro do mundo da conspiração. Mas alguns ufólogos mais influentes são céticos em relação às suas teorias. Tendo trabalhado na área de relações públicas e comunicações, não sei se conquistarei amigos e pessoas influentes chamando a rainha mãe da Inglaterra de reptiliana canibal de 200 anos. Bom, seja qual for a verdade, não há dúvida de que Ike tocou em algo que as pessoas sempre sentiram. A sensação de que suas vidas e a sociedade não estão sob seu controle. Mas é discutível se esses temores podem ser aplacados imaginando o mundo governado por lagartos. A teoria de que os lagartos estão no controle teve um efeito notável. 20 ou 30 anos atrás, testemunhos extraterrestres costumavam envolver homenzinhos verdes, mas agora as histórias sobre extraterrestres começam a mudar. Agora ver lagartos é a onda do momento. Mona Kempka, por exemplo, é fã de Ike. Ela leu todos os seus livros. E, coincidentemente, também viu lagartos. Eles a visitam. Meu nome é Mona Kempka. Tenho 55 anos. Sou enfermeira psiquiátrica há 30 anos e vivo sozinha há 10 anos. 12 anos atrás, Mona teve sua primeira experiência com reptilianos. Em 1994, um ser reptiliano apareceu na minha sala. 1,92 m, cintura fina, pernas grandes e musculosas. Aquele ser podia matar 5 homens com uma pancada. Eu estava dormindo, pois trabalhara no turno da noite. Acordei e lá estava ele, a alguns centímetros do meu rosto. Fiquei muito apavorada. Sentei na cama gritando. Ele apareceu durante 6 segundos, enquanto eu estava na cama gritando, e depois sumiu. Eu me sentei na cama e comecei a rir histericamente. Não porque achasse engraçado, estava histérica. Não sabia quem chamar. Nem mesmo a minha mãe acreditaria. O que houve? Mona viu um reptiliano extraterrestre ou apenas pensa que viu? Ou será que os livros de Ike que leu a influenciaram? Eu não creio em tudo o que leio. Pondero e tento tirar minhas próprias conclusões. Mas David Icke sabe das coisas e nem mesmo o conheço. Fico contente que esteja em destaque neste país. O que nos ajudaria a convencer os demais seria se Mona ou qualquer outro tivesse achado algum indício físico. Digamos um pedaço de pele de lagarto.
Infelizmente, não havia nenhum. Mas isso não quer dizer que não haja indícios físicos de extraterrestres e de suas tentativas covardes para controlar o mundo. Isso se você quiser acreditar neste homem. Ele diz que encontrou. Não se pode alegar que uma entidade estranha chegou no meio da noite ou mesmo em plena luz do dia, abduziu você e fez várias coisas sem que haja um indício físico. Daryl Sims trabalha como investigador particular no Texas. Mas ele tem uma outra ocupação. Ele passou os últimos anos trabalhando com pessoas que receberam implantes de sondas extraterrestres. Como veem, é um sujeito comum. Eles são vários e bem diferentes. Já foram achados nos olhos, nos pés, alguns tão grandes quanto uma noz, com 2,5 centímetros e perto do coração. Já achei de vários tipos em vários locais do interior do cérebro. Alguns são tão grandes quanto o seu polegar e somem dentro de 1 ano. O que são? Eis uma boa pergunta. Para que servem? Eis outra boa pergunta. Sims disse que extraiu muitos desses implantes e até concordou em nos mostrar um filme onde aparece fazendo isso. Estamos vendo a Patrícia sob anestesia hipnótica. Ela recebeu uma série de comandos. Vocês a verão se mexer e relaxar. Está sendo preparada para a cirurgia em seu pé, o momento da incisão. As imagens mostram algo muito raro. Os implantes são raros. A cirurgia levou mais de 1 hora. Não conseguem achar o objeto visto tão facilmente através do raio-x. Parece que encontramos. Aqui aparece o objeto que tem a forma de um T. Havia carotenos em volta do objeto que era muito duro e resistente. Não havia sinais de reação inflamatória. Em outras palavras, o corpo de Patrícia não reagiu ao objeto como se fosse algo estranho. Daryl Sims não tem nenhuma experiência médica, mas alega que o objeto removido do corpo de Patrícia foi projetado para controlar sua mente. O motivo pelo qual foi posto em seu pé é uma questão totalmente diferente. Explique você, Daryl. A meu ver, os efeitos colaterais desses objetos, baseados nos achados preliminares, revelam que os níveis de serotonina, dopamina, ou seja, dos neurotransmissores, foram alterados em alguns desses abduzidos. Qualquer neuropsicólogo ou neurofisiologista pode lhe dizer que qualquer um que controle sua serotonina, dopamina ou potássio, qualquer um que controle esses neurotransmissores, especialmente a serotonina e a dopamina, controla você. Controlam suas emoções e você basicamente pertence a eles. Daryl não nos permitiu fazer nenhum teste no pequeno implante, então não podemos dizer com certeza o que era. Todos se questionam por que um extraterrestre discreto seria tão facilmente enganado por um investigador particular do Texas. O que sabemos de fato é que Daryl não é completamente objetivo. Tomei consciência da entidade extraterrestre em 1952, com 3 anos e meio, num cenário de abdução. Mas o que realmente me estimulou a investigar a fundo esse fenômeno foi a abdução do meu filho, aos 6 anos. Quanto a mim, eu podia conviver com as abduções, mas quando envolvem meus filhos, a coisa se torna pessoal. Deuses lagartos extraterrestres se alimentando de nossa própria incerteza e temores. Implantes extraterrestres que controlam a nossa mente. Famílias poderosas, híbridas de extraterrestres com humanos que dominam o nosso mundo. Minha nossa. Mas uma questão permanece. Se algumas pessoas veem os extraterrestres, por que isso não acontece com todos? Talvez a resposta mais enervante esteja com a ciência moderna. As pessoas começam a perceber que o mundo não é só um pouco diferente do que achavam que era. Na verdade, é bem diferente. Já avançamos muito na compreensão do fenômeno dos OVNIs, mas ainda não temos uma resposta definitiva. Nos anos 50, a questão era se eles vinham de Marte ou de Vênus. Dos anos 90 até hoje, estamos ainda mais sofisticados e a pergunta agora é se eles vêm de outra dimensão.
A maioria das pessoas céticas e racionais jamais acreditará que os extraterrestres nos controlam e ao nosso planeta sem algum indício conclusivo. Mas, e se foi impossível apresentar uma prova em consequência ao nosso modo imperfeito de ver o mundo? As pessoas me perguntam por que não vemos esses reptilianos e as outras entidades, se elas existem. Tem a ver com a frequência. Por exemplo, se eu ligo o rádio, consigo achar uma estação. Se eu girar o botão de repente, acho outra estação. A estação anterior não deixou de existir, apenas deixou de emitir. Ela continua a emitir, mas eu não a estou mais sintonizando. E nessa espécie de realidade física, somos uma espécie de rádios sintonizados numa realidade particular. Essas entidades reptilianas e outras parecem saber como se deslocar entre as dimensões. Somos invisíveis, Adam Penner. Não pode nos ver. É isso que está acontecendo. Não há nenhum grande mistério. Na verdade, é muito simples. Segundo David Icke, os extraterrestres dominam algumas tecnologias novas que permitem que se desloquem do nosso mundo visível para dimensões invisíveis misteriosas. Conveniente? Claro que sim. Mas por que parar por aí? Também pode-se alegar que um monte de coisas estranhas se esconde nas dimensões ocultas. Fantasmas, lobisomens, elves, todos eles impossíveis de refutar. Com certeza, essa deve ser a teoria de disfarce extraterrestre mais estranha de todas. Bem, nem tanto. Nick Bostrom é professor de filosofia na Universidade de Oxford, ou seja, está acostumado a pensar bastante, obviamente. Sabemos muito sobre o que está diante do nosso nariz, mas na verdade as pessoas não sabem de nada, apenas inventam. E Bostrom andou inventando algumas teorias próprias. Uma delas é sobre extraterrestres em computadores. 40 anos atrás, os computadores da Terra eram assim. Hoje, são assim. Agora, um pequeno laptop tem mais potência que os maiores computadores do passado. E nossos computadores vão ficando cada vez mais possantes e rápidos. Mas ele acha que tudo isso pertence à Idade da Pedra, comparado com o que os computadores extraterrestres conseguem fazer. Na verdade, seus computadores podem ser tão avançados a ponto de nós estarmos vivendo neles. Assim como no filme Matrix. Uma das coisas que uma civilização tecnologicamente madura dispõe é de uma enorme quantidade de potência computacional. Usando 1/1000º dessa potência por apenas 1 segundo, podem criar uma simulação de todas as mentes humanas que já viveram. Segundo Bostrom, as simulações de realidade virtual seriam tão convincentes que poderíamos estar vivendo em uma. Estaríamos nós presos num PlayStation extraterrestre? Com certeza vivemos numa simulação computadorizada. Isto é, todo esse mundo que vemos à nossa volta, tudo que experimentamos e fazemos, acontece numa realidade virtual simulada, que é implementada e roda num computador construído por uma civilização cuja tecnologia é extremamente avançada. Acho que vivemos num mundo parecido com o de Matrix. A questão é, até onde vai essa simulação? Não confio em nada dessa realidade. Acho que é uma ilusão, uma realidade holográfica, produto da tecnologia de alguém ou de alguma coisa. Então, qualquer coisa é possível. É isso aí. Durante um século ou mais, as pessoas se preocuparam que os extraterrestres pudessem deixar seu planeta e vir conquistar o nosso. Este temor gerou uma série elaborada de teorias conspiratórias, algumas envolvendo os militares, outras envolvendo um disfarce do governo. Até se cogitou que os extraterrestres tivessem cruzado com os humanos e enviado mensagens secretas uns aos outros. Agora vemos que o esforço de investigar todas essas conspirações foi uma total perda de tempo. Pois o planeta Terra e tudo o que há nele, na verdade, toda a nossa realidade, pode resultar de um jogo de computador extraterrestre. Eles não precisaram vir aqui nos dominar. Fizeram com que fôssemos até eles. Então sorria. Porque em algum lugar, em outra galáxia, algo está observando você.
Versão brasileira, DPN Santos.